O maior milagre é você. Você é o maior milagre. Entenda isso. Deus amou você de tal maneira que entregou o Filho dele para que você se relacionasse com ele de uma forma única. Deus entregou o Filho dele para que você estivesse em Deus de uma forma plena. Em Deus você se move, em Deus você existe, em Deus você respira, em Deus você faz planos, em Deus você faz os seus projetos. Em Deus você caminha, em Deus você tem esperança, em Deus você tem alegria, você tem refúgio, em Deus você tem a bondade, em Deus você tem dons, em Deus você tem talentos, em Deus se cumpre todas as suas promessas. Você tem promessa de Deus na sua vida? O que Deus te prometeu? O que Deus te falou? O que Deus estabeleceu no seu coração? Quais foram as promessas não audíveis de Deus? Quais foram as promessas que Deus gerou no seu coração? A Bíblia nos ensina que nosso espírito, unido ao Espírito Santo de Deus, nos convence, traz para nós a convicção eterna de que somos filhos de Deus. E esta unidade, esta união do Espírito Santo de Deus com o seu Espírito, comunica para você as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus te prometeu? O que Deus gerou no seu coração? Como Deus tem feito você sonhar? Como o Senhor tem conversado com você? Como Deus tem gerado em você fogo? Como que Deus tem gerado em você arder no seu coração? Como tem ardido? Em qual direção tem ardido o seu coração? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Em Jesus Cristo todas elas vão se cumprir. Em Jesus Cristo não existe impossível. Em Jesus Cristo as coisas se estabelecem, os dons, os talentos, tudo faz sentido. O seu propósito, a graça de Deus se manifesta. Quando você tem de Deus o propósito de Deus revelado na sua vida, todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus e Deus ama você, e essa unidade faz de você um filho de Deus. A maior promessa de Deus para a sua vida, a eternidade, o maior cumprimento de Deus até hoje, Jesus Cristo naquela cruz, o benefício de Deus, você se sentará com Jesus Cristo no trono dele. Você, vencedor, terá o seu nome escrito numa pedrinha branca, um nome que só você sabe, um nome que só Deus sabe, um nome que ele vai revelar somente para você. De forma nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida. De jeito nenhum você deixará de ser chamado de filho. Enquanto você caminhar nesta terra, onde você pisa se torna solo santo. Aquilo que você fala traz vida. As suas palavras, assim como as de Jesus, geram vida. Você não é simplesmente uma alma vivente, você tem Jesus Cristo dentro de você, que é o Espírito vivificante. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Não há crise para quem está em Cristo. Você pode decidir isso hoje, você pode estabelecer a sua confiança na verdade. Jesus Cristo é a verdade. Você pode estabelecer os planos do percurso dos seus projetos no caminho. Jesus Cristo é o caminho. Você pode sim viver liberto, perdoado, porque Jesus Cristo é vida. Se você se aproximar de Deus, crendo que Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele sabendo que ele é Deus, Deus vai realizar os desejos do seu coração, porque ele se alegra em realizar os desejos do seu coração. Deus tem alegria em você. Você tem alegrado a Deus. As suas lágrimas, o Senhor tem recolhido cada uma delas. Todos os seus sonhos, todos os seus projetos gerados em Deus, eles vão dar frutos. Os frutos vão permanecer, serão incalculáveis. Deus diz para nós contarmos assim, a 30, a 60, a 100, porque não será possível contar de maneira humana. Entenda uma coisa, a sua vida é espiritual, suas escolhas são espirituais. Aquilo que você faz, o que você gera no mundo espiritual, se multiplica no mundo natural. Primeiro você traz de lá, primeiro você traz do mundo espiritual, primeiro você estabelece na sua vida. Você, como uma semente, vai gerar em você mesmo um novo corpo, um novo ser completo, feito à imagem e semelhança de Jesus. Jesus é o primogênito, você seguirá. Você estará nele e ele estará em você, e você permanecerá nele e ele permanecerá em você. E quando Deus olhar para você, verá a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, e você estabelecerá, não por sua própria força, porque a força que há em você é muito maior do que você poderia imaginar. Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele estabelece, ele aplana os seus caminhos, ele faz com que todos os seus pensamentos estejam em Deus, ele faz com que os seus propósitos estejam em Deus. O Senhor não te dá sonhos vazios, o Senhor não te dá esperança sem fundamento. O fundamento da sua esperança, da sua fé é Jesus.
Conheça o que Deus tem prometido para você. Você pode estabelecer a sua fé na tua convicção de que Deus prometeu. O que Deus tem te prometido? O que Deus tem te falado? Como que Deus tem mostrado para você a palavra dele? Qual a profundidade do entendimento da palavra de Deus que você tem tido na própria palavra de Deus? O Espírito Santo tem lugar na sua vida? Eu tenho certeza, meu querido, que no dia em que você escancarar as portas do seu coração para o Senhor Jesus, você será uma fonte abundante de águas vivas na presença de Deus. Não limite a ação do Espírito Santo. Você não é menor do que o Deus que criou você, fez para que você fosse. Não, você é exatamente do tamanho, nas medidas, no tempo certo, tudo da forma correta. Deus diz, é muito bom. E ele fez você e disse, é muito bom. E ele falou isso para quem? Ele falou para os anjos dele. Vão se cumprir todas as promessas de Deus na sua vida. Tudo que acontece ao seu redor, você pode influenciar. Tudo que acontece ao seu redor não tem que te influenciar. Você influencia. A luz, ela não é ofuscada pelas trevas. A luz, ela ilumina o ambiente e ela dissipa todas as trevas. Você é sal, você é luz, porque Jesus habita em você. Deus, ele gera em você toda a potência do universo necessária para você iluminar muito mais do que o sol. Incomode sim as trevas. Lute contra o inimigo que tem afugentado a verdade da vida das pessoas. A Bíblia diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Você crê, você não é cego. Paulo, ele não cria, ele estava cego. Ao ver a luz de Jesus mais iluminada do que o sol, Paulo ficou cego por 3 dias, ele jejuou, ele não tomou sequer água, mas quando nosso irmão orou por ele, caíram as escamas dos seus olhos, e ele pôde ver, e ele pôde caminhar, e ele então entendeu as promessas de Deus para a vida dele. O que Deus tem prometido para a sua vida? O que Deus tem prometido para a sua família? De onde que o Senhor te tirou? O Senhor me diz para dizer para você, traga a sua memória, aquilo que te dá esperança, estabeleça em Deus a convicção do que Deus fez para que você caminhasse. Você está hoje colhendo onde você não plantou, você está semeando o que você não plantou, porque Deus é bom. Deus estabeleceu para você tempo para começar, tempo para terminar, tempo para colher. E você vai colher a 30, 60 e a 100 por 1. Quando você caminhar debaixo das promessas de Deus. Entenda, em Cristo se cumprirão todas as promessas, todos os benefícios, todos os recursos. Ao elevar os seus olhos para os montes, ao contemplar de onde virá o seu socorro está vindo do Senhor. Ele é o seu Deus, está ao alcance das suas mãos. Como que você estabelece a verdade de Deus na sua vida? Através do reino de Deus. Estabeleça o reino de Deus em você. Busque viver o reino de Deus. Cinja você mesmo com a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Aproprie-se do capacete da salvação. Tenha na sua mão a espada, que é a palavra de Deus, e aprenda a manuseá-la bem para que você se estabeleça em Cristo Jesus nesta terra. Tenha em você o escudo da fé, que vai gerar em você uma defesa extraordinária, impenetrável para as ciladas do diabo que vem, muitas vezes se apresenta como dardos inflamados. Você vai desfazer cada um. Calce-se com o evangelho da verdade. Entenda que você foi criado com um propósito. Você existe porque Deus tem um propósito para você existir. Nada que aconteceu na sua vida foi por acaso. Deus estava investindo em você. Deus investe em você e Deus não faz investimento errado. Ele é o Senhor do início, do meio e do fim. Ele sabe exatamente quando você dará frutos. Ele sabe quantos frutos seu permanecerão. Ele sabe por que cada fruto seu permanecerá. Ele conhece os seus sonhos, ele conhece o seu coração. Ele sabe a obra que Jesus Cristo fez, ele sabe que Jesus Cristo não falha. Confie no Senhor. Estabeleça os seus planos sobre este alicerce. É a rocha, é o fundamento, é a única razão, é o único motivo de você estar aqui hoje, é Jesus Cristo. Você caminhará nele na eternidade, você cavalgará ao lado dele, você terá exércitos, você terá mansões. Existem promessas para você no mundo vindouro, mas existem promessas para você nesta vida, meu querido. Entenda, a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre qualquer coisa, sobre quem você é, sobre como você deve pensar. Querido, entenda uma coisa, o inimigo tem tentado trazer confusão para a nossa mente, muito barulho, distrações, e isso faz com que nós esqueçamos das promessas de Deus. Eu comecei perguntando para você, o que Deus te prometeu? Eu tenho certeza que você sabe, eu tenho certeza que está guardado no seu coração, o que o Senhor prometeu Ele vai cumprir. Agora, qual a sua estratégia? Faça como Jesus Cristo fez, todos os dias.
Todos os dias, quando Jesus Cristo tinha que fazer algo, ele orava. Ele começava o dia dele em oração. Ele jejuava. Ofereciam comida para ele. Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu tempo de oração com meu Pai gera intimidade ao ponto de eu poder orar pouco na frente das pessoas. Só pode orar pouco na frente das pessoas quem ora muito na sua intimidade com Deus. Jesus Cristo, ele orava frases curtas e as coisas simplesmente aconteciam porque ele conhecia a vontade de Deus. Ele falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nunca um pedido de Jesus foi negado, nunca uma ordem dele foi desobedecida, nunca uma iniciativa dele foi frustrada, todos os planos dele deram certo. Você é um pequeno Cristo, você está sendo formado para ser como Jesus Cristo. Romanos 8, 28, 29 traz esse entendimento para nós. Romanos 8, 16 estabelece sobre nós. Romanos 12, 2, leia a Bíblia, mergulhe na palavra de Deus para que você consiga experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. As promessas de Deus são boas, as promessas de Deus são perfeitas e as promessas de Deus são agradáveis para quem tem uma mente renovada, meu querido. Se você não tem uma mente renovada, você não vai entender o propósito de Deus em todas as coisas na sua vida. Olhe só para o que está acontecendo à sua volta. Quantas pessoas perderam a fé, quantas pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo, quanta gente se sente injustiçada porque deixou aflorar dentro de si mesmo a justiça própria. Entenda que a justiça de Deus é aquela que o Espírito Santo já te convenceu. A justiça de Deus é aquela que o Senhor falou para você no alto e sublime trono da graça dele, quando ele te chamou em Cristo Jesus e você reconheceu a voz do bom pastor e você, como uma ovelha, você obedeceu. Entenda isso, a voz de Deus é inconfundível, a voz de Deus ela é inigualável, ela traz à existência o que não existe, ela estabelece o início e o fim de todas as coisas. Você faz parte de um plano, você faz parte de um propósito, você não é obra do acaso, mas o inimigo tenta te distrair. As promessas de Deus foram colocadas na sua vida, persiga essas promessas, tenha elas como alvo, tenha elas como a grande coroa da vitória, a promessa de Deus na sua vida. A coroa será colocada sobre a sua cabeça, ao lado de Jesus Cristo, ao lado dos seus irmãos, num grande e terrível dia. Mas você, caminhando nesta terra, meu irmão, você precisa se levantar. Levante-se de onde você está, levante-se em oração, levante-se em jejum, mergulhe na palavra de Deus, voe alto na presença de Deus, vá diante de Deus com todos os seus sonhos, todos os seus projetos, coloque tudo aos pés da cruz. Busque sim o Senhor. Ouça o que o Senhor está falando para você. O tempo já está passando, as últimas gotas da ampulheta já estão caindo, o Senhor está bramando, o exército dele já está posto. Está tudo pronto, você precisa estar pronto, a colheita está acontecendo, você vai colher. Você vai colher tudo que você plantou, meu querido. Estabeleça sobre você hoje um propósito de uma vida nova, o propósito de uma vida reta. Mergulhe na palavra de Deus, busque o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Seja você mesmo a iniciar o processo, seja você mesmo a dizer o sim, seja você mesmo a dizer eis-me aqui, que seja você, que seja a sua casa. Estabeleça a sua família na presença de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ore, busque, ouça, seja conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem de forma sublime, ele vem de forma sobrenatural, ele pode mover todas as montanhas, como ele pode mover simplesmente uma flor para te mostrar a direção. O Senhor é esse que habita dentro de você. Abrace o Senhor, ouça a voz do seu Criador. Ele quer cumprir em você todas as suas promessas, mas ele precisa que você, querido, também queira. Você não pode mais desistir, você não pode mais cruzar os braços, você não pode mais procrastinar. Satanás, o seu inimigo, ele está tentando te enganar. Satanás, o seu inimigo, tem criado distrações, tantos ruídos, tantos pensamentos. Por isso que Davi disse: aquieta minha alma, aquieta pensamentos. Toda essa engenharia, essa ideia, tantas ideias, tantas iniciativas, tantas sugestões de tantos os lados. Não, eu quero ouvir Deus. Não, eu quero ouvir o Espírito Santo. Aquieta minha alma, eu tenho promessa de Deus. Aquieta minha alma, saiam todas as distrações. Aquieta minha alma, eu preciso ouvir Deus. Deus vai dizer o momento certo, o jeito certo. Deus vai estabelecer você da forma correta. Ele te criou, ele sabe exatamente como você dá fruto, ele sabe exatamente quem tem que estar ao seu lado. Não busque pela força do seu braço, não confie nas obras que você faz, confie em Deus. Você deve vigiar? Sim, vigie e ore. Tenha iniciativa em Deus. Estabeleça sobre a sua vida
Jesus Cristo como seu Senhor. Torne cativo todos os seus pensamentos a Ele. Deus tem promessa para a sua vida. Jesus Cristo sabe todas elas. Deus tem promessa na sua vida. O Espírito Santo pode conduzir você com gemidos inexprimíveis a buscar de Deus a estratégia, a gerar na sua vida com toda a convicção, com toda a fé que agrada a Deus. Sem fé você não vai agradar a Deus. Você não adianta fazer planos e projetos humanos se você não primeiro gerou cada um deles com os seus joelhos dobrados diante de Deus. Entregue cada projeto para Deus, cada filho seu. É um projeto de Deus, filhos naturais ou espirituais, filhos adotivos ou gerados em você mesmo. Não importa, Deus é Senhor de todas as coisas. Você não é o filho do Filho de Deus, você é filho de Deus. Você não é pai do Filho de Deus, ele é filho de Deus, ela é filha de Deus. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filho, você é filho. Você foi gerado com um propósito, você foi estabelecido com um propósito. Reconheça, levante-se, agarre as promessas de Deus, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele começa, Ele termina a boa obra. Você é a boa obra. Você não está entendendo, você é a boa obra. O Senhor disse lá para Adão, você é pó, você está caído, mas Jesus Cristo veio, Deus abençoou a terra. Em Noé, Deus limpou, lavou a terra. E em você, meu querido, o que Deus está fazendo? Tantos homens, tantas mulheres passaram por essa terra e deixaram tantos legados. Quais são os seus legados? Apresente-os para Deus, faça planos na presença de Deus. Quando você fizer os seus planos e apresentar para Deus, eles darão certo. Os seus planos, Deus tem interesse que dê certo. Você está nessa terra com uma voz profética. Você está nessa terra com um entendimento espiritual. O que há em você não há nos outros. Você é único, você é exclusivo. Você precisa alimentar o corpo, você precisa iluminar o mundo. Não adianta você levar a luz para onde já tem luz. Nós vamos nos reaquecer como brasas no braseiro, mas o mundo precisa de luz. Por isso que você é luz. O próprio Senhor Jesus disse, João não era a luz do mundo, você é a luz do mundo. João, ele era o maior nascido entre mulheres e ainda assim não era a luz do mundo, nem havia tanta fé em João. Jesus mesmo falou, não achei tamanha fé como eu tenho visto em você, nem mesmo em Israel. Ou seja, meu querido, você não precisa ser um centurião, você não precisa ser um ímpio, você não precisa ser aquela mulher que tinha uma filha endemoniada para chamar a atenção de Jesus. Não, o Senhor Jesus, Ele chamou a sua atenção primeiro. O Senhor Jesus chamou você pelo seu nome. O Senhor Jesus escolheu você no ventre da sua mãe. Você tem promessas de Deus. Busque cada uma delas. Busque em Deus como que se cumprirão cada uma das suas promessas. Busque em Deus, Deus vai mostrar para você o caminho, o dia, a hora, quem está ao seu lado. Deus vai trazer para que você faça parte de uma igreja, de um corpo, porque Deus une propósito, Ele não junta pessoas, Ele une propósito. Você faz parte de um propósito muito maior. Deus está arquitetando, Ele é o grande arquiteto do universo, esse cosmos que existe, foi tudo Ele que criou, tudo Ele que formou, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Peça ao Senhor para que te ensine a contar os seus dias. O que deveria estar acontecendo nesse dia do número hoje? O que você deveria estar já colhendo hoje? Será que nós ainda estamos colhendo o que plantamos de errado? Será que nós ainda não estamos colhendo da promessa de Deus? Nós precisamos colher da promessa de Deus. Lembre-se disso. Em Cristo se cumprirá todas as promessas de Deus. Em Cristo, fora de Jesus não há promessa. Fora de Jesus não há cumprimento. Fora de Jesus tudo é heresia. Fora de Jesus é forçar Deus. Fora de Jesus é colocar Deus à prova. Fora de Jesus você não vai conseguir estabelecer nem o dia, nem a hora. Você não vai conseguir deixar nada de pé. Vai vir qualquer barulhinho, qualquer ruído, qualquer distração, qualquer tempestade vai derrubar o que você construiu. Se você construir em Cristo, as coisas vão acontecer. Se você construir em Cristo, o seu coração vai acelerar. Se você construir em Cristo, a sua mente vai estar ativa. Se você construir em Cristo, o seu corpo, ele encontra motivo para viver, ele vai se regenerar, porque Jesus Cristo, ele regenera. Jesus Cristo regenerou o seu coração, o seu espírito, para ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Guarde isso, entenda isso, cuide bem do templo do Senhor. Eli falou para os seus filhos maus que se eles estivessem pecando contra homens, Deus seria o juiz entre eles, mas eles estavam pecando contra Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você é a habitação do Deus Altíssimo. Não peque contra o próprio templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Quando você caminhar, a sua sombra será a projeção de Deus dentro de você. Entenda isso, não há crise, há Cristo. No céu não há crise, há Cristo. Os anjos estão louvando porque Cristo está lá.
Os anjos estão glorificando e dizendo santo porque Cristo está lá. O profeta nos ensinou que eles gritavam santo tão alto, que os batentes da porta tremiam. Por isso que é registrado santo, 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 porque era ensurdecedor o louvor dos anjos diante de Deus, gritando, santo é o Senhor. Você foi gerado, você foi criado para naquele grande dia olhar o Senhor Jesus face a face, ser como Ele é. Essa é a grande promessa de Deus para a sua vida. Caminhe nessa terra dando frutos. Entenda uma coisa, não persiga as bênçãos, elas perseguirão aos que creem. Você será alcançado, você será inundado pelas bênçãos de Deus. Estabeleça o reino de Deus sobre a sua vida, estabeleça a justiça de Deus e todos os planos de Deus se cumprirão em você e você será bendito juntamente com a sua casa.